tudo bem, gente? Bom dia a todos, a todas. Estamos aqui no primeiro programa de podcast Entre Degraus. Eu sou Juliana Nieva, como vocês ouviram, meu sotaque é bem diferente, sou da Argentina e estou morando aqui no Rio de Janeiro há bastante tempo já, por isso também posso falar o idioma. E, bom, a gente vai começar com um projeto muito interessante que daqui a pouco vamos contar para vocês. Vamos iniciar nos apresentando para vocês conhecerem a nós. Aí, se vocês quiserem, Eunice, que gostaria de se apresentar. Eu me chamo Helenice, faço parte da Federação de Favelas, FAFERJ, onde eu sou diretora, e hoje eu faço parceria com vocês sobre o projeto Subindo Degrau. Muito bom. Bom dia, gente. Eu sou a Marina, sou uruguaia também, perceberão o meu sotaquezinho. E aqui também fazendo parte do projeto Entre Degraus. Sim, a gente... hoje, nesse primeiro programa, queríamos contar um pouco como surgiu o projeto e o que queremos fazer, porque a gente também organizou esse podcast. Eu vou contar um pouquinho para vocês os inícios. A gente começou o ano passado, quando eu conheci em um curso de projetos comunitários organizado por Cefavela, a Universidade ABC de São Paulo. Eles vieram para cá fazer um curso e eu conheci a Richelle, minha amiga, que hoje não está aqui, mas ela no próximo programa vai estar com a gente. E a gente começou a conversar sobre como trabalhar em comunidades, né? Onde poderíamos começar. Eu tenho muita experiência de trabalhos feitos na Argentina, inclusive saiu o livro o ano passado, esse livro que está aqui, que se chama Puente Arquitetura Comunitária, onde conto, né, as experiências dos bairros de Tucumã. A gente fez vários projetos. Eu acho que posso ir contando para vocês também ao longo dos programas como a gente trabalhou. E aí meus colegas, principalmente Felipe, que ele é arquiteto, bom, sou arquiteta, Marina também, a gente está no programa de pós-graduação em urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente pesquisa sobre territórios e de tanto pesquisar que a gente ficou empolgado, né, de fazer alguma coisa assim no território. E a gente seguia também daqui porque tem uma metodologia, o link está disponível, o livro em PDF para qualquer pessoa que queira olhar. E bom, começamos a pensar como trabalhar. O ano passado o território ficou um pouco difícil aqui no Rio de Janeiro, né, com a chacina, a famosa chacina que a gente teve, infelizmente. E por isso também foi um dos motivos pelo que a gente começou a trabalhar aqui na FAFERJ, no centro. A gente gerou um projeto de extensão o ano passado com alunos estudantes da Faculdade de Arquitetura da Unisuam, que são alunos do Felipe. A gente fez aí, pintamos azulejos com mensagens, foi muito lindo. Você esteve, né? Quer contar um pouquinho desse dia, Nice, que foi lindo, né? Eu achei, né, um dia muito importante, foi muito bonito, porque existia vários alunos de todas as comunidades, aí já teve uma união, né, por tudo que a gente passa, de comunidade, que os alunos não podem ir aqui, não podem ir ali, mas ali, naquele elo daquela formação, daquele projeto, eu consegui até conversar com alguns alunos e mostrar para eles que ali era um momento muito importante, porque existia alunos de todos os lugares, de toda a comunidade. E cada um ali, né, mostrando a sua vontade de ver a melhoria das suas comunidades, participando desse projeto, fez o trabalho nos azulejos, e eu achei muito lindo esse trabalho. Ficou aqui com a gente na FAFERJ, né? Sim, onde sim. A gente buscamos essa parceria, quando a Richelle trouxe junto com vocês esse projeto aqui, começando com o seu Rocino sobre o projeto, e a parceria se construiu dentro desse espaço. Mas foi muito bom. Sim, sim. Né? Foi uma experiência muito boa,
porque a ideia é pintar azulejos aqui, mas também pintar azulejos em Cordovil. O projeto esse que a gente está falando, a gente fez aqui o projeto, não sei se se vê, mas esse projeto vamos contar melhor o próximo programa que vai estar Richelle presente. A gente gostaria muito de que ela também explique para a gente, porque ninguém daqui conhece mais que ela, que está todos os dias na associação. Então eu acho que isso vai ficar para uma próxima vez, mas é isso, a gente foi conversando, inicialmente começamos com essa extensão, depois também apresentamos um projeto de arquitetura em um edital do ATIS, do Colégio de Arquitetos daqui, do Rio de Janeiro. A gente está esperando que esse edital salga para trabalhar nesse projeto, para trabalhar melhorando as escadarias da comunidade, que aqui está melhor a imagem, e é com essa questão dos azulejos, nessa parte artística, mas também temos outros projetos para fazer. Um dos que saiu agora há pouco é o Espaço Cultural, que você está trabalhando também, né, Marina? Quer contar um pouquinho desse projeto? Bom, a gente está com muita sorte de poder participar desse projeto que a Nice e todo mundo aqui da FAFEST convidou a gente, que é o projeto de arquitetura para um espaço que será voltado para a comunidade, né? Para reunir, para conversar, uma coisa que pode ser cultural, que a gente conversava, né? Que pode ser usada para aprender coisas, e também para unir partes da sociedade, né? A gente está muito afim de trazer a universidade, sempre pensando como os estudantes podem ficar envolvidos também com a FAFEST. Sim, aí a ideia também, a real, a gente trabalha nesse projeto como arquitetas, isso, mas a ideia original foi da Nice. Então, se você quer nos contar a importância desse espaço que a gente quer construir. Para mim, a importância desse espaço é porque a gente não temos essa oportunidade de diretamente fazer isso dentro de uma comunidade. E a gente vê, hoje a gente vê que as pessoas, a maioria que estão dentro das faculdades, são de comunidades, e a gente precisa fazer esse elo de união, porque não existe mais aquele respeito, aquele carinho por uma comunidade pela outra, como se dizem coisas de facções diferentes. E a população, acho que essa guerra não é da população, não é dos moradores. Então eu acho que as pessoas como moradores, como pessoas que querem crescer na vida, que têm um objetivo, elas têm que ter uma união e ter uma mente diferente. E eu acho que esse projeto e esse espaço que a gente está querendo construir aqui na Federação é uma coisa muito importante para que isso aconteça. Porque a gente começou a mexer com a cabeça do jovem, mostrando para eles, isso lá na frente vai repercutir melhores vai chegar na sua casa, na sua família, vai conversar, vai ver, como eu falo para as pessoas. Se aqui existe uma facção, e aqui existe, se a pessoa tem sangue, se a pessoa tem família, ao outro lado também existe sangue, existe família, e no momento que se derrama o sangue, que mexe com as nossas famílias, como muitos trabalhadores são comprometidos assim, balas perdidas, de um lado e do outro se sente dor. E essa dor não nos suporta, a gente não gostamos disso, porque essa guerra não é nossa. Então aqui é um meio desse projeto ajudar também uma extensão sobre isso. Né? De ter uma união, de ter mais um apoio, uma conversa e mostrar o outro lado. Né? Porque a gente não podemos fazer isso dentro da comunidade. Então esse projeto não significa só uma mudança, subir no degrau, não é outros projetos que a gente queremos construir. E o importante disso tudo é esse trabalho que nós queremos fazer, como fosse de formiguinha, mas mostrando às pessoas que ainda podemos, né, ter respeito um pelo outro, que isso é muito importante, uma coisa que a gente está se perdendo, o amor e o carinho, a poucos por uma coisa que não é nossa, que é uma guerra que não é nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, e que a gente está vendo se perder. Exatamente, é isso. E é muito interessante tudo isso que a Anice fala, como a arquitetura também pode ajudar a ser esse espaço para tudo isso. De materialização, né? De tudo isso. Exatamente, é muito bom, é muito importante. E uma das coisas que a gente quer
com esse projeto é trazer a arquitetura, justamente trazer o urbanismo, o conhecimento que a gente aprende na universidade para esses territórios, porque a FAFERJ é um espaço muito importante, foi fundado em 1963, é uma das federações mais antigas do Brasil, então é importante e a federação, como falou Nice, precisa de o acompanhamento, né, de profissionais que usem seu conhecimento que foi trazido a maioria das vezes pela universidade pública, né, onde todos pagamos impostos, então é um direito que a gente tem que trazer e colocar em prática. E por isso o nome, realmente o nome Entre Degraus, saiu assim em conversas com Richelle e com Felipe, que estávamos os três inicialmente conversando, e o que mais nos inspirou foram as escadas, porque o Cordovil tem montes de escadas, muitas escadas. E aqui o lindo do Rio de Janeiro, a paisagem é muito linda e as comunidades e os bairros estão em altura e são muitos os espaços que precisam de infraestrutura. Então a ideia é essa, desde nosso pequeno lugar aqui como arquitetas queremos fazer esse projeto aqui. O Entre Degraus é a motivação, né, entre escalones, escalones seria em espanhol, né, nessa transição de melhorar a caminhada, o espaço público, o espaço comunitário das comunidades, mas com um ponto interessante que é a arquitetura comunitária, que é trabalhar com a comunidade. Não é que o arquiteto ou a arquiteta traz já a proposta fechada, né? Mari, você sabe também disso. Não é trazer assim, esse projeto é para cá, porque isso não tem história, não tem processo, não tem identidade. Então a gente acompanha o processo comunitário e com a iniciativa dos vizinhos, das referentes comunitárias, sai a ideia, a proposta final, né? Exatamente. Então, antes de seguir, continuar contando aí sobre Entre Degraus, seria muito bom lembrar o que é a FAFERJ, o que estão fazendo aqui na FAFERJ. É uma caminhada muito grande, então eu acho que Nice é a ideal que pode nos contar um pouco, porque eu acho que vai ter pessoas da Argentina, de Uruguai nos ouvindo, então tem que conhecer a FAFERJ mesmo. Não, a FAFERJ é uma entidade que ela é favela, ela tem a luta dela pela favela, ela tem várias pastas, mas sempre pela favela, sempre pelo povo, pelas desocupações, e ela tem muito trabalho influente sobre isso na educação. Ela briga por a educação melhor, pelo próprio, pelo que ele precisa. Na saúde, a FAFERJ tem parte na saúde, a FAFERJ tem parte das pessoas de segurança, bate muito. Inclusive, um trabalho da FAFERJ foi também essas câmeras nas câmaras dos policiais, por muitas coisas que aconteceram na favela. Então, a FAFERJ ela tem um trabalho fundamental, que é muito importante para as pessoas, e tem muitas pessoas que não ouvem, não conseguem enxergar o trabalho que a FAFERJ faz. E eu, nesse momento, quando vocês chegaram aqui com a Richelle, falando sobre esse projeto, eu achei muito importante, conversei com o seu Rossino, né, que a gente tem que agradecer a ele como presidente. Sim. E é ele que abre essas portas para a gente, pelo motivo que você estava falando. Quando chega uma obra do Estado, quando chega uma obra da Prefeitura, eles não escutam os moradores, eles não sabem a história que existe ali dentro daquela comunidade. Eles chegam com um projeto pronto. E subindo, coisando o degrau, eu sei que aquilo não vai ficar só ali. Vocês estudam, vocês querem saber a história da comunidade. Então aquilo ali eu achei muito importante, porque fazer um projeto de uma obra que venha a ser com a história do morador, que não acabe com a história da favela, que não acabe com a história dos moradores que vivem ali. Então isso é muito importante para que a nossa história, para que as favelas, as comunidades não fiquem à mercê dos projetos que eles chegam, pessoas que nunca viveram na comunidade, pessoas que não sabem a dificuldade da comunidade, chegam ali e fazem uma aula de maquiagem. E dá oportunidade também, esses alunos que estão trabalhando com arquitetura, né, que estão fazendo um trabalho com vocês, também se empenharem
e verem também se ali está se transformando, como se faz a transformação de uma favela, de uma obra, ver aqui, ver ali. Então é muito importante sobre isso. Eu acho que é muito importante esse projeto, nesse termo, de eles poderem se envolver mais. Estou fazendo a faculdade, não só fazendo um papel, mas fazendo na prática ali. A gente tem essa oportunidade de estar deixando eles estão dentro, fazendo na prática. Dando oportunidade a eles também que estão saindo de uma faculdade, que às vezes tem uma dificuldade de se engajar no trabalho. E tendo esse projeto, uma porta aberta, onde eles possam estar ali, fazendo um projeto, planejando aquela obra ali, vendo aquilo que é de melhor, porque tem muitos que vivem dentro da comunidade. Que hoje, graças a Deus, eles têm a oportunidade de estar fazendo a faculdade deles e eles sabem os desafios que tem dentro de uma comunidade. Então, eu acho muito importante esse projeto. Por isso que a gente conversa com o seu Rocino aí dessas portas, que a gente tem que agradecer o seu Rocino, por isso, e lutar para que esse projeto cresça, que a gente consiga, com as comunidades que a gente vai buscar aí, para poder começar o degrau, a gente consiga avançar, onde levar os estudantes, poder fazer escutar a história das pessoas, poder fazer um trabalho que realmente seja benefício para as comunidades. Muito bom, é isso mesmo que você fala, isso é muito importante, porque esse combo que se traz já feito anteriormente sem consultar a comunidade, às vezes não perdura ao longo prazo, porque ninguém se identifica, então é difícil, a manutenção da infraestrutura também. Bom, por isso a gente, além de trazer esse projeto de arquitetura, faz esse podcast. A gente quer regularmente trazer convidados, convidadas, pessoas, referências do território, da universidade também, colegas com experiências, para compartilhar conhecimento e também para mostrar à comunidade que esse projeto quer ser feito, queremos fazer, porque também é uma luta muito grande que a gente ter financiamento, ter um pressuposto bom, porque isso também é muito difícil, a burocracia, apresentar todos os papéis, às vezes nem é muito dinheiro, mas a gente tem que apresentar tudo, e nesse sentido, como falou Nícia, agradecemos muito a Rocino, o presidente da FAFERJ, que ele sempre ficou muito disponível, confia na gente, então também se ele não abriria, se vocês não abririam as portas da FAFERJ para fazer isso aqui, não teríamos onde, mais sendo estrangeiras, que às vezes é mais difícil, achar oportunidades, então nesse sentido estamos muito agradecidos realmente. E eu acho que a Mari pode nos contar um pouquinho sobre os serviços, o que vamos fazer com Entre Degraus, assim, mas super tranquilo, assim... mas eu vou ler, porque fica mais fácil. Tá isso. Bom. Então, os eixos de trabalho serão a memória e a identidade, que aí a gente está pensando em fazer registro de histórias, isso que a Anice estava falando, o Juliano também. Bom, a Chu, eu falo Chu, a Juliana é a Chu para mim. Registro de histórias, imagens, relatos e lugares significativos do território. Também cartografias comunitárias. E aí elas se fazem com caminhadas e mapeamento de percursos, acessos, riscos e os cotidianos. Também o cuidado urbano. Essa questão do cuidado urbano é muito boa. Temos que contar bem, daqui a pouquinho podemos. Também infraestrutura do cuidado. Projetos para espaços coletivos, como bibliotecas, casinhas, lavanderias, salas de apoio, praças. Arte e comunicação territorial, murais, placas, mapas e materiais visuais que fortalecem a identidade local. E por último, mas não menos importante, a saúde, o clima e o bem-estar. Muito bom. Essa questão da infraestrutura do cuidado eu acho muito maneiro, muito bom, porque estão gerando uma iniciativa de ter espaços, por exemplo, bibliotecas, que são espaços de brinquedos e coisas de ensino para as crianças. Também tem projetos de lavanderias com lava-roupas
em centros comunitários, né, para facilitar a questão do cotidiano. E também tem outros espaços assim em relação ao cuidado, né, que o cuidado muitas vezes corresponde às mulheres, a maioria das vezes, e isso eu queria resgatar hoje, que somos 3 mulheres aqui, e isso é muito legal, né, a luta feminina aí na frente. Então acompanhar, né, com ideias e propostas de arquitetura em espaços que a maioria das vezes é para crianças, jovens, adolescentes, espaços educativos. Então, todas essas propostas que a Marina falou são várias ideias, mas as propostas reais vão sair de um mapeamento que vamos fazer, né, nisso dos bairros, porque são muitas favelas também que tem no Rio de Janeiro. Você nos contou também que tem como 15, 16 favelas agora para trabalhar. Lembra que outro dia a gente estava vendo onde começar, porque isso também é um desafio. De todas as que temos, onde vamos começar? Desde o momento que a gente mostra, a gente conversa com o presidente da associação, mostra o trabalho que a gente espera fazer, né? Fazer no território dele. E a gente temos, né, pela Federação de Favelas, o Rocino conversa com os presidentes, e a gente temos nossas portas abertas, porque eu acho que é um trabalho que vocês estão fazendo nas comunidades, que quem deveria fazer não faz, porque nesse projeto traz a reeducação, traz como a saúde, ela vem de um ambiente mais limpo, mais tranquilo. Então, tudo isso está dentro desse projeto aí. A melhoria do espaço, de uma visão diferente. Tem uma escada ali que está caindo. A gente pode, é um trabalho que vocês querem fazer, vai botar mais bonito, uma visão mais bonita daquela localidade. E outras coisas podem surgir através desse projeto. Então, a gente temos sim condições de conversar com os presidentes das associações e fazer, desde o momento que seja uma melhoria para a favela, é 100% aceitável, né? Não estamos fazendo o que o Estado, o município faz, né? Que chegam ali com as obras subfaturadas, as coisas subfaturadas, umas obras que eles não duram nem 2 anos dentro da comunidade. A gente está tentando mudar esse quadro, as possibilidades daquilo que a gente consiga. Então, é onde eu acho esse projeto muito bom. Legal. Fazendo pelas comunidades, fazendo pelas comunidades. Eu queria comentar que a gente também está defendendo muito isso de acercar a universidade com a realidade, né, com a sociedade, para que não fique lá somente dentro das faculdades, muito pelo contrário, que a saia, que os estudantes se involucrem, que você falava, né, tem muito estudante que também mora em comunidade, que encontre também esse espaço para trabalhar desde dentro. Outra coisa muito importante era isso sobre o cuidado, né? Que aqui somos 3 mulheres e a gente tem muito estudo que demonstra isso, que são as mulheres que ao longo do mundo ficam responsáveis pelo cuidado das pessoas, sejam menores, sejam pessoas mais idosas ou enfermos, né? Então, com todas essas coisas de biblioteca, de lavanderia, de cocina comunitária, tudo isso melhora a qualidade de vida das mulheres que podem sair para trabalhar a lugares, a trabalhos mais dignos e não ficar nessa correria eterna, que elas continuarão, porque é isso que também a mulher está muito acostumada, né? Nós mulheres estamos muito acostumadas, mas que tem outra também oportunidade, né? Para ter trabalhos que sejam formais e mais dignos para elas. Exatamente, isso é muito bom. Eu acho que também a gente bom, pela questão da arquitetura e da cidade, a gente tem muita essa bagagem, mas também eu acho que o espaço do podcast também está
aberto a questões culturais, a questões de luta. Há uma questão muito interessante que eu agora lembrei, a interculturalidade, né? Eu da Argentina, você de Uruguai, Brasil, 3 países aqui lindos da América Latina, a gente pode trocar ideias. Quem sabe fazer um dia um podcast, uma videochamada com alguma liderança de lá, porque eu acho muito maneiro que a gente se conecte, né? A gente está perto, a Argentina está do lado, o Uruguai também, só Rio de Janeiro que está um pouco longe, mas eu acho que tem muitas coisas legais, desde a comida, que é muito gostosa da Argentina, até a música, até pessoas que estão lá na luta. Está difícil a Argentina hoje em dia, infelizmente está muito difícil para os bairros populares, e que eles saibam também que a gente está acompanhando desde aqui. Eu acho interessante, né? Mesmo a questão com o Uruguai, né, Sim, Mari? sim. E a gente também traz, eu estudava, pesquisava esse trabalho, essa questão sobre os cuidados às mulheres na sociedade. Bom, então, no Uruguai, mas também entendendo como a Latinoamérica vive uma situação muito parecida. É a mesma coisa no Uruguai, Brasil, Argentina. Então, sim, acho super interessante essa mistura. Essa troca. E você, Mari, estava em algum... Conta pra gente o que estava fazendo no Uruguai, que você me contou um dia aí, que Então, tem experiência já. Vamos saber aí o que ela fazia lá. Então, eu estava muito focada desde um lugar dos feminismos, são muito pacíficos, de qual era esse lugar da mulher, da franja social mais baixa, de como ela dedica o seu tempo dentro da sociedade. Então aí apareceu muita questão do cuidado. Aí eu trabalhava com o pessoal da economia, com psicólogos, com sociólogos, para tentar entender, né? E, enfim, a gente também teve um momento de fazer uma proposta, assim, de entender como, com políticas públicas, essas condições da mulher poderiam melhorar. Muito bom, muito legal. Eu acho que a gente tem muita experiência aqui, né? Muita coisa interessante para compartilhar. Eu acho que já estamos no finalzinho do programa. A gente queria contar assim a vocês a nível geral, mas temos muito conteúdo para trazer, muitas coisas para mostrar. Então acompanhem a gente. Isso. Acompanhem em nossos Instagrams, que é @Projeto Entre Degraus e @Faferge-oficial. O YouTube também da Faferge, seguramente aí nosso colega François, que é o encarregado do podcast, vai complementar essas informações. E é isso, não sei se vocês querem contar alguma coisa a mais, gente, queridas. Não, só agradecer. Eu também só quero agradecer pela sua oportunidade, né? Porque eu, como mãe, avó e bisavó, né? Que eu sou, né? Então, eu tenho, assim, uma luta e eu tenho um interesse muito grande de ver uma mudança no nosso país, nas nossas favelas. Então, para mim é muito importante e agradeço, em primeiro lugar, a Deus por estar me dando essa oportunidade de eu estar aqui hoje falando e me dar a oportunidade de eu estar fazendo parte aí desse projeto que lá na frente eu creio, né, que a gente vai conseguir, não vamos conseguir mudar tudo, mas conseguir mudar um pedacinho já é uma grande coisa. Isso aí, é verdade. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada, queridas. Obrigada. Obrigada.